Olá a todos, estão bons? Hoje estamos de volta para fazer um 2 em 1, ou seja, vamos ouvir uma história e vamos fazer uma experiência. Estão prontos? Então vamos lá. Esta história aconteceu há muitos anos atrás com o povo de Israel. Eles viviam as suas vidas normalmente, até que um dia o povo que vivia na região de Judá foi levado preso para outro país. Eles foram levados presos para a Babilónia. E lá na Babilónia, o rei decidiu escolher para trabalharem no palácio os jovens que lhe pareceram mais bonitos, mais inteligentes, com as melhores características. E esses jovens foram ensinados nos costumes, nas tradições da Babilónia, aprenderam a falar a língua da Babilónia e muitas outras coisas. E quando esses estudos terminaram, eles ficaram a trabalhar no palácio como o rei tinha pensado. Os anos passaram, esse rei deixou de ser rei, vieram outros reis, e quando o rei Dário governava a Babilónia, houve um jovem desses que vieram de Judá que se tomou o seu lugar de destaque. E esse jovem chamava-se Daniel. Daniel era muito inteligente, era um grande sábio da época, daquela altura. E o rei Dário já estava a considerar, pensar na cabeça dele, que haveria de fazer de Daniel um dos principais responsáveis do país. Ora, aqui, nesta imagem, vemos o Daniel e o rei Dário. Ele estava a pensar em colocar o Daniel num dos lugares mais importantes. Só que isso causou muita inveja entre os outros príncipes e os outros jovens que viviam no palácio e que trabalhavam para o rei. Eles acharam que Daniel, por ser estrangeiro, por vir de Israel, que ele não merecia aquele lugar. E começaram a pensar num plano para que isso não acontecesse. Para que o rei Dário mudasse ideias e não colocasse o Daniel num lugar de destaque. Então, começaram a observar o Daniel de perto para pensarem de que forma é que o poderiam apanhar numa má atitude, qualquer situação de que o pudessem acusar. Só que o Daniel era um rapaz fiel, justo, honrado, e aqueles príncipes, aqueles homens, não conseguiram encontrar nada de que acusar o Daniel. E continuavam a pensar um plano para o acusar. E lembraram-se que Daniel, por vir de outra terra, ele adorava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E decidiram pegar por aí. Decidiram que o melhor a fazer seria fazer um plano, estruturar um plano à volta daquela situação de Daniel adorar a Deus. Então foram ter com o rei e propuseram ao rei que assinasse uma nova lei. E nessa lei, durante 30 dias, todas as pessoas que viviam na Babilónia, elas só poderiam fazer pedidos, adorar ao rei. Porque naquele tempo, os reis na Babilónia eram encarados como deuses. Eles próprios se consideravam deuses, homens muito poderosos. E então aquela lei dizia que durante 30 dias todas as pessoas só poderiam fazer pedidos ao rei e só poderiam adorar o rei. Aquilo aos olhos do rei pareceu-lhe uma boa ideia e ele assinou essa lei. Ora bem, o rei ia colocar o seu carimbo em como aquela lei ia ser dita por todo o país e que toda a gente iria ouvir a nova lei do rei Dário. Só que eles sabiam que Daniel, como adorava a Deus, ele iria continuar a adorar a Deus. E iria continuar a fazer pedidos a Deus, como tinha feito até ali. E não iria simplesmente adorar o rei. Porque isso para Daniel estava errado. Eles sabiam que podiam então assim apanhar o Daniel em falso. E foram outra vez atrás do Daniel, ver o que ele andava a fazer. E viram-no em casa a orar a Deus, a suplicar a Deus, né? Porque ele já tinha também ouvido falar daquela lei para que Deus o ajudasse a ultrapassar aquela situação. Viram-no a falar com Deus e foram contar ao rei. Porque havia um castigo. Havia um castigo para quem desobedecesse àquela nova lei do rei Dário. E esse castigo dizia que qualquer pessoa que fosse apanhada a fazer pedidos a um homem ou outro Deus, que não ao rei, essa pessoa seria lançada numa cova cheia de leões. Então eles foram falar com o rei e disseram: olha, rei Dário, aquele príncipe de quem tu tanto gostas, o Daniel,
nós vimos-lo a falar com Deus. E não pode ser. Tu escreveste na tua lei que toda a gente teria de simplesmente orar a ti, falar contigo, fazer-te pedidos a ti. Ninguém poderia fazer isso com outro Deus ou com outra pessoa. Tu tens que o enviar para a cova dos leões. O rei ficou muito triste, porque ele gostava muito do Daniel, e decidiu adiar a decisão dele, tentando arranjar um plano para salvar o Daniel. Então andava lá no palácio, para trás e para a frente, para trás e para cima, pensar numa maneira de salvar o Daniel, mas não encontrava nada, não se lembrava de nada. Ele tinha assinado a lei, tinha posto o seu selo, até que aqueles homens voltaram a insistir: olha, rei, não pode ser, não podes adiar a tua decisão, tem que ser. Tu disseste que tu ias enviar para a cova dos leões qualquer homem que não cumprisse a tua lei. Tem que ser. Então, a muito custo, eles mandaram chamar Daniel, prenderam-no e lançaram-no na cova dos leões. Taparam a cova com uma pedra e o rei foi para o seu palácio, muito, muito triste, muito preocupado com o que iria acontecer, esperar pelo dia seguinte para ver qual seria o resultado final daquela situação. Nós agora vamos fazer uma experiência em que vemos aquilo que nos acontece quando nós confiamos em Deus e lhe pedimos para nos proteger e para nos livrar de uma situação. Ora, faz-te conta que aqui esta taça com água é a cova onde o Daniel foi lançado. E nessa cova havia leões, que é a pimenta. Ora, se nós confiamos em Deus e que Ele nos protege, quando o Daniel foi lançado na cova, o que aconteceu foi isto. Os leões afastaram-se do Daniel. E durante aquelas horas em que o Daniel esteve na cova, nenhum leão se aproximou do Daniel. Não o mordeu, não o tentou comer, não o arranhou, nada. Os leões simplesmente ficaram lá, sentadinhos, ao lado do Daniel, todo aquele tempo. E é aquilo que nos acontece quando confiamos em Deus e que Ele nos protege. Assim como Daniel estava convencido que Deus o iria proteger daquela provação, daquela situação difícil na cova dos leões. E agora vamos voltar à nossa história. Ora, passou-se aquela noite, o rei Dário passou aquela noite muito mal, muito preocupado, não quis comer, não quis música no seu palácio e estava desejoso que chegasse o dia seguinte para ele ir à cova e ver o que é que tinha acontecido com Daniel. Ora, ele aproximou-se na manhã seguinte da cova dos leões, muito preocupado, assim com uma voz triste, aproximou-se da cova e perguntou: Daniel, oh Daniel, tu estás aí? Tu estás vivo? Daniel, será que o teu Deus te conseguiu livrar dos leões? Daniel. E quando ele perguntou, Daniel respondeu: oh, rei Dário, vive para sempre, eu estou bem, está tudo ótimo. Então o rei ficou muito contente e pediu de imediato aos soldados que tinham lá colocado o Daniel que o tirassem de lá, tirassem o Daniel da cova. Ora, podemos ver aqui o rei Dário muito satisfeito porque o Daniel realmente tinha sobrevivido àquela provação, àquela situação difícil numa cova cheia de leões. Ora, depois disto, o rei Dário achou que o melhor a fazer era enviar para a cova aqueles homens, aquelas pessoas que tinham acusado o Daniel. E foi o que fez. Foram essas pessoas que foram enviadas para a cova e vocês podem imaginar o que é que os leões, que deviam de estar esfomeados, fizeram a esses homens que foram enviados depois para a cova. Agora, quando toda esta situação passou, o rei Dário tomou uma decisão. E essa decisão está escrita na Bíblia e nós vamos lê-la agora, no livro de Daniel, no capítulo 6, e dos versículos 25 ao 27. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio
é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E pronto, era esta a lição que eu queria contar-vos, esta história que eu queria contar-vos esta semana, a história de Daniel e de como confiar em Deus tem sempre bons resultados, os melhores possíveis, sejam quais forem as situações, por mais impossíveis que elas nos pareçam. Nós gostávamos muito que vocês fizessem um desenho sobre esta história, talvez sobre o Daniel lá no meio dos leões, que vocês entenderem, e que nos enviassem, ok? Beijinhos!